prédio é de 8 metros. A rampa de madeira não se sabe o comprimento dela. Colocamos aqui a representação de X. É ele que nós possivelmente vamos ter que calcular. Vamos ver aí qual é o comando dessa questão. E aqui nós temos essa rampa. Então, o comando da questão diz o seguinte: qual é a medida de X, né, do comprimento de madeira utilizada para a construção dessa rampa? Então, é exatamente o comprimento dessa rampa que pretendemos determinar. Observe que a altura do prédio... Deixa eu desenhar a altura do prédio com a distância entre ele e a caçamba e o tamanho da rampa projetada. Nós formamos aí um triângulo reto que está destacado, ó, o ângulo de 90 graus. Nós temos um triângulo retângulo, no caso, né? No qual os catetos medem 8 e 6, e o nosso objetivo é descobrir o valor da hipotenusa. Lembramos aí da fórmula, ó, o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. Já foi trabalhado e estudado nas aulas anteriores. Vamos substituir a hipotenusa pelo valor dela, que é x, o cateto B pelo valor 8 metros e o cateto C pelo valor 6 metros. X ao quadrado repete. 8 ao quadrado é 8 vezes 8, que é 64. E 6 ao quadrado é 6 vezes 6, que é 36. Sinal de mais aqui foi repetido entre essas duas potências. X ao quadrado repete, igual. Somamos 64 mais 36, que é igual a 100. Agora, ó, vamos encontrar o valor apenas de x. Se observa que esse expoente quadrado ele vai passar para o segundo membro. E quando um termo muda de membro, ele muda de operação para a sua operação inversa. E o inverso da potenciação quadrada é a raiz quadrada. No entanto, x vai ser igual à raiz quadrada do 100. Para extrair a raiz quadrada de 100, você vai pensar em um número que é multiplicado por ele mesmo de 100, e esse número é 10. Portanto, o valor de x é igual a 10 metros, porque todas as medidas foram dadas em metros aí no problema. Dessa forma, a letra A é a opção correta. Vejamos aí a segunda questão da nossa atividade. Observe abaixo o esquema de uma rampa inflável para um parque infantil. Essa rampa possui o formato de um prisma reto de base triangular. Observe aí o suporte da questão, a imagem, né? Nós temos aí a altura dessa rampa, que é de 3 metros. Nós temos aí o comprimento da rampa, que é de 4 metros. E nós temos aí a rampa propriamente dita, com um valor que não se sabe, representamos por x. O comando da questão fala: de acordo com esse desenho, qual é a medida do comprimento dessa rampa inflável? Então, é isso que nós vamos determinar, o valor de x. Observe que ele formou perfeitamente um triângulo retângulo. Nós temos aqui o ângulo de 90 graus destacado. Nós sabemos que um cateto mede 3 metros, o outro cateto mede 4 metros. Nós vamos descobrir o valor de x, que é a hipotenusa. Usamos a fórmula, ó, quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. Substituímos a hipotenusa x, ficou x ao quadrado igual ao cateto 3 ao quadrado mais o cateto 4 ao quadrado. X ao quadrado repete, igual 3 ao quadrado é 3 vezes 3, que é 9, mais 4 ao quadrado, que é 4 vezes 4, 16. X ao quadrado repete, igual, soma agora 9 mais 16, que dá 25. Queremos saber agora só o valor de x. Portanto, o expoente quadrado vai mudar de membro mudando de operação. A operação inversa da
potência de expoente quadrado é a raiz quadrada, então nós temos aqui x igual a raiz quadrada de 25, que x é igual, qual o número multiplicado por ele mesmo dá 25? 5. Então nós temos aí 5 metros, o valor de x encontrado. Letra A, resposta correta, né? Resposta procurada. Vejamos aí a terceira questão. 2 navios partem de um mesmo ponto. No mesmo instante, e viajam com velocidade constante em direções que formam um ângulo reto entre si, conforme a figura abaixo. Observe que nós temos aqui, ó, o primeiro navio e o segundo navio. Eles estão se distanciando e formando aqui o ângulo de 90 graus. Continuando com o problema, fala, depois de meia hora, um dos navios está a 35 km do ponto de partida, enquanto o outro está a 25 km. Então, vamos preencher aqui, ó. A distância do primeiro navio é de 35 km e do segundo navio de 25 km. Qual a distância entre os navios? A pergunta dessa questão. O comando da questão é esse. Qual a distância entre os navios? Então, quer saber exatamente essa distância, ó, entre um navio e o outro. Ou seja, qual é o valor de x no problema. Como nós trabalhamos também com o triângulo retângulo, sabendo duas medidas de seus lados e outra não, nós vamos trabalhar o teorema de Pitágoras já estudado. Vou destacar aqui, ó, que 35 km é um cateto e 25 km é outro cateto. X é a hipotenusa porque ela está oposto ao ângulo reto. Isso foi estudado nas aulas anteriores, certo? Substituindo, nós temos a hipotenusa ao quadrado é igual ao cateto B, que é 35 ao quadrado, mais o cateto C, que é 25 ao quadrado. X ao quadrado é igual a 35 vezes 35, dá 1.225, você pode multiplicar e conferir, mais 25 vezes 5, 625. X ao quadrado é igual à soma, porque nós temos 1.225 positivos mais 625, que totaliza um valor de 1.850. X é igual, mais uma vez esse quadrado vai passar para o segundo membro em forma de raiz quadrada. Raiz quadrada de 1.850. Você observa, ó, que não existe uma raiz quadrada exata, não existe um número vezes ele mesmo que dê 1.850, mas existe um valor aproximado. 43 vezes 43 deu um valor aproximado de 1.850. Portanto, x, o valor aproximado de x é 43, ok? Dessa forma, quilômetros, porque é a unidade de medida trabalhada na situação problema, portanto, a letra D era a resposta correta. Vamos para a quarta questão. Qual a distância percorrida em linha reta por um avião do ponto A até o ponto B quando ele alcança a altura indicada na figura? Observe aqui, ó, o avião aterrissou aqui no ponto A, e ele chegou aqui ao ponto B. Observe que a altura foi de 0,5 km e a distância, aqui nós temos entre o ponto A e o ponto H de 1,2 km. Nós estamos querendo saber a distância agora entre os pontos A e B, nessa figura representada por x. Vamos trabalhar com o teorema de Pitágoras mais uma vez, né, inserido na situação problema. A hipotenusa aqui é quem está oposto ao ângulo reto de 90 graus, então a hipotenusa é x. Nós já iniciamos substituindo os valores, né, de A, B e C na fórmula. Nós temos a hipotenusa ao quadrado, x ao quadrado igual ao cateto B, que é 1,2 ao quadrado, mais o cateto C, que é 0,5 ao quadrado. X ao quadrado é igual a 1,2 vezes 1,2 vai dar 1,44 mais
0,5 ao quadrado é 0,5 vezes 0,5, que vai dar 0,25. X ao quadrado é igual à soma desses dois números decimais. 1,44 mais 0,25 vai dar 1,69, que x é igual à raiz quadrada de 1,69, que x é igual a 1,3. Eu coloquei aqui o valor aproximado, que ficou da outra questão copiado, certo? Mas x é igual a 3. Pronto, foi corrigido. Desculpe aí por esse equívoco. Logo, x é igual a 1,3 km. E você vai marcar lá a opção C das alternativas, ok? Chegamos aqui à quinta questão. Observe que esse problema ele requer um pouco mais de atenção em relação aos outros. Durante um incêndio no edifício de apartamentos, um bombeiro utilizaram uma escada Mágiros de 10 metros para atingir a janela do apartamento em chamas. A escada estava colocada a 1 metro do chão, sobre um caminhão que se encontrava afastado 6 metros do edifício. Qual é a altura do apartamento em relação ao chão? Observe bem, ó. Primeiro, diz que o comprimento da escada é de 10 metros. Segundo, traz a informação de que a escada está a 1 metro do chão, porque ela está em cima do carro. Ok? Está sobre o caminhão. E o caminhão está afastado do prédio a 6 metros, né, do edifício. Nós temos aqui o comprimento da escada 10 metros. Nós temos aqui 1 metro, que é esse distanciamento, ó, entre a altura do caminhão e o chão. Esse distanciamento aqui, ó, 1 metro. Nós temos aqui a distância entre o edifício e o caminhão, que é de 6 metros. E nós temos aqui a altura total, ó, que é x. X é a altura do apartamento que está em chamas até a altura em que a escada se encontra. E a altura do apartamento todo é x mais esse 1, porque é a altura onde se encontra a escada, formando aí o ângulo reto nesse triângulo retângulo, certo? Vamos trabalhar com o teorema de Pitágoras, ó. O quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. Aí nós temos aí no caso, quem está oposto ao ângulo reto é 10, então a hipotenusa é 10, já foi até adiantado aqui, igual ao cateto B, que é x elevado ao quadrado, mais o cateto C, que é 6 elevado ao quadrado. 10 vezes 10 é 100, x ao quadrado repete, mais 6 vezes 6, 36. Agora vamos mudar de membro, ó. X ao quadrado está no segundo membro, passa para o primeiro, mudou de sinal, estava lá positivo, veio para cá negativo. O 100 estava no primeiro membro, passou para o segundo, mudando de sinal, era positivo e para cá negativo, e o mais 36 foi repetido. Resolvemos agora essa operação aqui, ó, 100 mais 36, 100 negativo, né? 36 positivo. Você repete menos x ao quadrado. De 100 negativo, eu tiro 36, sobra 64 negativo. Como o primeiro membro está negativo, você multiplica por menos 1. É só repetir todos mudando de sinal. Quem era negativo ficou positivo, quem era negativo ficou positivo. X vai ser igual. Esse quadrado, ele vai passar para o segundo membro, mudando de operação, e vai ficar a raiz quadrada de 64. X é igual a raiz quadrada de 64. Qual número vezes ele mesmo que dá 64? Esse número é 8. A unidade de medida do problema trabalhada é em metros, então nós temos x igual a 8 metros. Ainda não é a resposta, embora tenha aqui a opção de 8 metros, que muitos de vocês poderão ter marcado ela. 8 metros é o valor de x, então 8 metros é a distância do apartamento que está em chamas até a base da escada.
Observe que abaixo da escada ainda tem 1 metro até o chão, e aqui que é a altura do apartamento em relação ao chão. Então, dessa forma, a gente vai adicionar 8 metros